desenho arquitetônico na expressão de projeto? Aí, esta é a pergunta, se refere a o que essa arquitetura tem como referência. Ela quer buscar uma referência do local? Ela quer ser emblemática no local? Vai depender muito, né, de certos fatores que ajudam ou não. No vídeo passado eu expliquei sobre a importância da arquitetura ali no master plan, né, de um grande arquiteto que fez um grande projeto na China, né, Steven Hall, e aí é uma questão, né, eh, toda que envolve toda uma cultura e outras coisas mais. Alguns dizem que, por exemplo, a expressão da arquitetura não pode passar pelo simples delírio do arquiteto, né? Isso não condiz, né? Ela tem que ser funcional, né? São alguns dizeres, mas aí, né, o que é funcional, o que é estética, o que é beleza, o que resolveu alguns problemas, assim dizer, né, da arquitetura por conta de grandes vãos ou grandes estruturas. Aí vem uma outra questão, né? Isso entra muito por conta do desenho de Oscar Niemeyer, né? Que fazia aquela arquitetura espetáculo, apesar de que eu aqui, telespectador, de gostar de entrar na arquitetura dele, né? Visitei grandes arquiteturas dele, é, gostava muito porque a arquitetura dele é espetáculo e ele falava, né, a minha arquitetura é para ser espetáculo. Pronto e acabou, né? O uso dela, claro, tem que ser funcional, usava-se também, era bem funcional, mas ele tinha esse ponto, né, de causar espetáculo. Em alguns pontos, né, agora tá difícil, né, de a gente encontrar, né, arquitetura que causa espetáculo, né, que consegue ali preservar, né, o valor da arquitetura, porém, eu acho que a gente precisa pensar na arquitetura de como a arte, né, pode resolver sistemas estruturais, por exemplo, né, ou de instalações, como que ele pode compatibilizar isso? Eh, Desde que o arquiteto tenha domínio e sustente aquela questão, né? Aquilo ao qual a arquitetura foi designada. Então, se ele consegue fazer um desenho e, assim dizendo, né, não provar, mas sustentar a tese dele de que aquela maneira vai ser a melhor de ser executada, eu acho que vale a pena a arquitetura ter outras formas e ela ter ali, é, como se diz, outros desenhos além do reto, né, do qual a gente vê. Essa daqui é uma delas que o arquiteto foi trabalhando isso e trabalhou com estrutura metálica. Trabalhou, né, olha, a parte externa, né, fez com que esses arcos sustentassem essa grande caixa e apoiasse alguns trechos. Eu acho que ele está ali mais por conta, né, de um espetáculo, né, de causar isso na arquitetura, também ajuda na estrutura, mas olha como internamente ele foi bem racional, né, no sentido de ele teria que fazer uma grande estrutura, né, grandes vãos por conta, né, do tipo de situação que caberia, olha o tamanho desse vão aqui, né? Então o arquiteto tem que pensar em tudo isso e como ele trabalhar isso, né, como ele conseguir apoiar. Uma das coisas, olha que interessante aqui, ó, não é à toa que ele faz isso, né? O arco ajuda muito vou até trocar de cor aqui, ó, o arco ajuda muito na produção de elementos, porém, para calandrar isso é bem difícil, mas né, ele tem uma grande escala que ele consegue produzir isso. Mas olha que interessante, ele tem uma viga aqui, ó, enorme, né? Uma espécie de uma viga Verendel, assim dizendo, que ela transpassa tanto a parte interna quanto lá para a parte externa. E aí ele vai apoiando esses locais e a estrutura também lá na parte superior também ajuda a apoiar. E assim ele vai fazendo a composição estrutural. Tá vendo que aqui, nesse caso, a parte estrutural, quando o arquiteto consegue desenhar a estrutura, né, entender como funciona os sistemas estruturais, e ele consegue desenhar isso, a arquitetura dele flui através disso. Na verdade, ela fluiu através do módulo estrutural, fluiu através da composição de estruturas.
né, da estrutura o qual ele precisou projetar para atingir, né, o uso necessário. Então, ele vai fazendo essa combinação. E aí cai naquilo, né? Aí ele brinca, se dizendo, com a forma, fazendo com que, né, a Keone faz, né, toda essa parte aqui, né, em ondas ali, assim dizendo, para fazer com que a arquitetura vire um espetáculo, né, nesse sentido. Daria para fazer reto? Daria para fazer, né, isso aqui um pórtico? Daria para fazer pilares aqui embaixo? Daria. São várias formas, são maneiras de olhar para a arquitetura e projetar, ok? Então, tudo é válido na arquitetura. Vamos estudar, vamos criticar de uma maneira positiva e encontrar soluções. Um grande abraço, fique com Deus, compartilhe, deixe seu like, se inscreve no canal.